Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do Resgatando, o programa do Jornal da Cidade que tem como foco a preservação do patrimônio histórico e o resgate da memória histórica da nossa cidade e de outras localidades também. Aqui do meu lado, Rafael Henrique, co-apresentando o programa, e hoje temos como tema principal, um dos principais prédios históricos de Poços de Caldas, que no caso é a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, localizada ali na esquina da Avenida Francisco Salles com Rua Minas Gerais. Tudo bem, Rafael? Então, João, como a gente falou no programa anterior, que a gente falou sobre as águas, As águas. Aliás, se vocês não assistiram, assiste lá, É verdade. Quem quiser acompanhar as outras edições do Resgatando, todas as edições estão disponíveis no nosso canal lá no YouTube. Digita no campo de busca Jornal da Cidade Digital, você vai cair no nosso canal, se inscreva, tem todos os programas Resgatando e também o programa Pautando, que é o programa de bastidores políticos do jornal. Isso, então. Eu estou citando até o programa anterior porque você sabia, que a prefeitura ela só começou mesmo, ter a necessidade de ser feito na cidade, em Poços de Caldas, devido a ela ser uma cidade hidrotermal, que era uma lei até que eu tenho aqui citado no livro do Homero Benedito Ottoni, e aqui diz na lei aqui que é necessária a organização das prefeituras nas estações de águas minerais. É de conveniência que o governo do estado represente ou da União, pedindo a decretação de tarifas que dificultam a importação de águas minerais estrangeiras similares de nós, bem como leis proibitivas da falsificação das mesmas, e de toda a necessidade que o governo faça o melhoramento em cada estação hidromineral de uma só vez, segundo o plano previamente organizado. Essa questão aí das instâncias hidrominerais que o Rafael está citando aí é uma situação que aconteceu até nos tempos aí do regime militar, As instâncias hidrominerais eram considerados pontos estratégicos no país, Tanto é que durante o regime militar a indicação dos prefeitos era feita através do governo do estado. Então era o que se chamava no período de prefeitos biônicos, A gente teve vários prefeitos nomeados no período, O último prefeito nomeado no período, se eu não me engano, acho que foi não sei se foi o Ronaldo Junqueira ou o José Aurélio Vilela, porque depois o primeiro prefeito eleito democraticamente pelo povo foi o Adnei Pereira de Moraes. Eu tenho uma dúvida agora, ou foi o Ronaldo ou foi o José Aurélio, mas de qualquer forma, a questão da instância hidromineral ao longo da história colocou Poços de Caldas numa posição estratégica perante o governo federal. Então, entre as cidades, Caxambu, sim, não, todas Poços de Caldas, todas as cidades que eram consideradas instâncias hidrominerais e Poços de Caldas, além da questão das águas minerais, também pela questão das águas sulfurosas. Isso aí é uma questão que, como eu disse, colocou Poços como ponto estratégico. Que tem um destaque, que a gente falou no programa sobre as águas, que Poços de Caldas foi tão importante, até como ela tem a sinhazinha, que é a água sulfurosa fria. Que é a sulfídrica, Aquela é uma água rara, Isso é uma água muito rara. É uma água muito rara. É a água sulfurosa, mas na versão fria, E pouquíssimas pessoas sabem disso. E mais uma vez, como a gente sempre diz, Rafael, é mal explorado. E essa fonte aí atualmente fica ali bem em frente ao prédio da prefeitura, que é o tema do programa de hoje. Então, e a prefeitura, antes de ser feito, a Câmara mesmo de Vereadores já existia, já tinha ali, ficava ali perto do Parque Hotel, e tinha um prédio ali, e já foram feitas várias reuniões. A gente pode até falar sobre só a Câmara Municipal. Mas então vou te fazer uma pergunta, Rafael, que é uma coisa que eu particularmente não sei se você vai saber me responder. Antes do prédio ali da Francisco Salles com a Minas Gerais, existia algum espaço em que a prefeitura realizava suas funções administrativas ou não? Então, acredito que seja mesmo, talvez na própria Câmara, na própria que havia Câmara, essas reuniões ali, porque tinha nesse ponto que você está citando, Isso, porque tinha, quando foi feito mesmo, que nem tem aqui no decreto mesmo, que foi feito pelo presidente de Minas Gerais, o Francisco Antônio Salles, sim, que é o que deu o nome, a nome da avenida depois. Foi em 30 de dezembro de 1904 que foi feito, então, a administração iria ser exercida por um conselho deliberativo e um prefeito que era nomeado pelo governo do estado. Nessa época as pessoas não votavam para fazer o prefeito, era nomeado pelo governo do estado o prefeito, Então esse mesmo conselho deliberativo
que é o que fazia, né, as ações da cidade, tudo mais, do que esse efeito de gestão, né. Então, acredito que tudo era feito ali na Câmara Municipal mesmo, né. E aí foi nomeado, né, o primeiro prefeito. O Conselho Deliberativo, só para o pessoal entender, funcionava como uma espécie de um grupo de vereadores, né? Isso. Na verdade, que o Conselho Deliberativo nada mais é do que um grupo de pessoas que deliberam, né, sobre algum assunto, e no caso, como ainda não existia a figura do vereador, vamos dizer assim, né, o Rafael, talvez eles fizessem essa função, né? E lembrando também um detalhe importante, né, a própria Câmara Municipal, posteriormente, ela chegou a funcionar ali no prédio da prefeitura. Isso, então. Conselhos que nem hoje em dia a gente tem conselhos que na verdade é consultivo, que nem o Condefast, por exemplo, é um conselho consultivo, né? Não é deliberativo. Então, no caso, ele apoia, né? Por exemplo, se as coisas que o Poder Executivo quer fazer e tal, consulta o conselho para fazer. No caso do deliberativo, ele faz ação, né? Acontecer e tal, né? Exatamente. Então, nesse decreto que foi feito por Antônio Salles, né? A partir daí foi nomeado, então, o primeiro prefeito, que seria o Policarpo Rodrigues Viotti, de Caxambu. Só que ele acabou não aceitando, né? Ele, na verdade, ele não talvez ele tivesse que se mudar para Poços, né? De Caxambu. É relativamente perto, porque está aqui no sul de Minas, né? No Circuito das Águas, mas de certo ele não quis mudar para cá, né? Poços de Caldas é uma cidade que aí estava nos seus primórdios, né? Começando, pouquíssimo. Anos de existência, né? E depois, quem aceitou no final mas daí, como ele não aceitou, quem ficou, né, durante o tempo para poder ficar, né, como prefeito temporariamente foi o Davi Benedito Ottoni. O Davi Benedito Ottoni, ele era presidente ali, né, que era do Conselho Deliberativo, né? Sim. Então ele pegou e ficou como prefeito nessa época. Entendi. Só que ele ficou pouco tempo, até quando foi... Ele foi interino, na verdade. Isso, Ele não foi praticamente não fez quase nada nesse tempo, né? Só organizou, só administrou mesmo ali, mas não teve ações e tudo mais que ele fez. Entendi. Só que daí, enquanto foi isso, veio então o prefeito nomeado que foi o Juscelino Barbosa. Entendi. Então o Juscelino Barbosa foi considerado mesmo o primeiro prefeito Foi o primeiro prefeito efetivo, né? Vamos dizer assim, né? Porque o Davi Ottoni foi uma espécie de interino, inclusive a gente tem ali a avenida principal do bairro Jardim dos Estados, que é a Avenida Davi Benedito Ottoni, que homenageia o Davi Ottoni, o primeiro prefeito, né, vamos dizer assim, né? Não é o efetivo, mas o interino. Então, o Juscelino Barbosa, ele veio até, né, de Minas Novas. É um advogado, né? Longe, hein? Então. ele, na verdade, ele já começou a fazer bastante obras na cidade, né? E aí ele realmente fez aqui alguns atos que eu vou ler para para vocês, né? Ele fez a reorganização do Matadouro, né, que tinha lá onde fica a pista de skate hoje em dia, né? Ali no Parque Municipal. Isso. Fez também, elevou o orçamento municipal, remodelou o mercado, incrementou o serviço de obras, canalizou o Ribeirão de Caldas, foi um dos fundadores da Santa Casa. Na verdade, Santa Casa era onde hoje fica ali no Pio XII, né, na escola ali. E ela depois teve um período também que na verdade, eu falei do Pio XII, mas isso aí já foi feito posteriormente. Na verdade, a primeira Santa Casa mesmo foi entre a Rua Paraíba e a Rua Assis. Tem um outro, a Santa Casa também ocupou um outro ponto ali na Rua Barros Cobra, quase em frente ao Hotel Nacional, onde hoje é um bar ali. Ali foi Santa Casa. Você sabia que ele foi Santa Casa? Santa Casa ali foi um dos endereços da Santa Casa ao longo de 115 anos de história, né, que a Santa Casa completou esse ano em fevereiro. Santa Casa e aí, em vários lugares. O que mais que ele fez? Então, a principal obra que ele fez também, né, foi mudar ali o cemitério para onde fica hoje, porque antigamente o cemitério ficava lá onde tem a igreja, a basílica hoje em dia. É verdade. Era um antigo cemitério. É verdade. Inclusive tem até aquela história, né, que se fala que retirou, né, fez ali, vamos dizer assim, a exumação dos corpos, para fazer o traslado, né, e aí depois cria-se aí uma superstição, né, que se construiu depois em cima. Verdade. Fica toda essa questão. Mas olha só, o Rafael citou aqui, por exemplo, reorganização do Matadouro. Ele citou que o Matadouro fica ali onde hoje se encontra a pista de bicicross ali no Parque Municipal, né? Tem também uma outra citação que ele fez aqui do cemitério, né? Transferiu ele da onde é a Basílica
para o ponto ali onde é o Cemitério da Saudade. Naquele período, esses locais, tanto o matadouro quanto o cemitério, eram muito longes, né, Rafael? O centro da cidade era muito pequeno, né? Era um centro pequenininho, a cidade tinha acabado de ser fundada. Hoje é muito próximo, você ia ali aqui do centro até o Parque Municipal, onde se localizava o matadouro, ou o próprio Cemitério da Saudade, né? Isso. São distâncias normais, né? Mas naquela época era chão. É difícil, ainda mais que as pessoas andavam também, né? Que era barro e tudo mais, não tinham asfalto e tudo mais. Sim, ainda não eram vias urbanizadas ainda por cima, né? Não eram vias distante urbanizadas. Era ruim o acesso também. Exatamente, tinha mais essa dificuldade de acesso. E depois, aí o Juscelino, que inclusive a gente tem que lembrar, eu citei o Davi Ottoni, que ele tem a avenida ali no Jardim dos Estados, o Juscelino Barbosa também é nome de rua aqui acho que não sei se chega ali o trecho Aparecida ou Jardim de São Paulo, porque os bairros são todos próximos ali, mas eu acho que é no bairro Aparecida, o Juscelino Barbosa. E olha, só concluindo, olha só para você ver que interessante, Rua Juscelino Barbosa, né? Teoricamente é o primeiro prefeito efetivo, e tem um ex-prefeito que mora nessa rua. Paulo Tadeu, ex-prefeito, que mora na rua Juscelino Barbosa. Olha que interessante, né? Essas questões aí, né? A ironia do destino, né? Sim. Interessante. Mas aí depois o Juscelino renunciou ao cargo, né, Rafael? Ele renunciou em 1907, né? Eu não desconheço qual foi o motivo, né? Talvez ele teve que ir para outra cidade, fazer outro cargo e tudo mais assim. Mas a partir daí, então, o Benedito Ottoni voltou, né, a tomar posse ali por um tempo. Aí ele voltou a ser interino de novo. Isso. O Benedito Ottoni, né, ele era um médico, né, também. Ele tinha uma clínica nesse ponto aqui, que é uma casinha até que é muito bonita, né? Foi feito ali uns primeiros relógios até, né, na cidade, que infelizmente ela acabou sendo demolida, né? E hoje em dia fica ali a sede da Oi. Sede da Oi, coincidentemente ali do lado mesmo da prefeitura. Mas depois disso aí, Rafael, a gente teve aí também um detalhe, a gente teve aí um rodízio um pouco frequente de prefeitos, né? Não, mas tem um ato importante também que o Benedito Ottoni fez, né? Durante esse tempo agora, que ele fez a construção, né? Quer dizer, foi feita a licitação para fazer a construção ali da Avenida do Pinheiro Chagas. O João Pinheiro. Avenida... Falei errado. João Pinheiro. Avenida João Pinheiro. E também a Avenida do Contorno. Então, a Rodovia do Contorno. Então, e essa daí, a Rodovia do Contorno, foi uma novela antiga, né? Porque se concretizou de fato só na gestão do Luiz Antônio Batista, 93 e 96, né? Olha para você ver quanto tempo que demorou, né? Aquelas obras ali, né? Então, a Rodovia do Contorno é a rodovia Geraldo Martins Costa. Então, mas já desde essa época aí, os primeiros prefeitos já mandou fazer essa avenida, já tinha visão de fazer tudo. Os prefeitos tinham uma visão de futuro, né? Mas aí a gente teve depois, como eu falei agora há pouco aqui, esse rodízio de prefeitos, né, Rafael? Lá de 1907 a 1908, o Eduardo Pio Vestim, né? Depois de 1908 a 1909, Major Felisberto Dorta. Isso. E depois, em 1909, Major Luiz Augusto Loyola. A gente teve aí esses três prefeitos que eu citei, eles ficaram aí em torno de um ano só no cargo, né? Eles ficaram só mais temporários, né? Não foram, assim, parece que eles estavam ali esperando, né, alguma situação mais definitiva, mas depois... Praticamente não tem nem obras neles no livro registrado, tem talvez descrição sobre eles, mas pouca coisa. Né? Mas depois, em 1909, assumiu um prefeito, né, que possivelmente está aí entre os principais da história do município, né? Francisco Escobar, 1909, 1918. Francisco Escobar, né, a gente pode até falar um programa específico dele, porque ele foi o Assis Figueiredo e o Carlos, né, o Pinheiro Chagas, foi um dos principais, né, prefeitos da cidade aí, que fez muitas obras. Nesse período assim, né, de concretização de Poços de Caldas como cidade. Mas vamos falar um pouquinho do Francisco Escobar na hora que a gente voltar? Vamos fazer uma breve pausa, daqui a pouquinho a gente está de volta.
Não é surpresa para ninguém. O período da seca é o mais perigoso para as linhas de transmissão. O número de incêndios próximos às linhas é maior nessa época do ano. Elas causam desligamento do serviço, trazendo prejuízos para muita gente. Não faça queimadas para pastagem ou plantio. Não solte balões. Não jogue fósforos ou cigarros em estradas. Não acenda velas e fogueiras próximos à vegetação. Fique ligado. Não seja o causador de um incêndio. E caso veja algum, avise aos bombeiros. Ligue 193. E aí, pra onde você vai depois daqui? Quer uma dica? A gente tem várias. Viaje pelo Brasil e descubra o país que inspira nossos craques. Conheça Gramado e Canela, na bela região das Hortênsias. As duas cidades são coladinhas e com uma só viagem, você curte todo o charme da Serra Gaúcha. E o melhor, a apenas 115 quilômetros de Porto Alegre. Descubra as lindas paisagens de Bento Gonçalves e da região da uva e do vinho. Aproveite para saborear também o típico café colonial. Tudo isso a apenas 1h50 de viagem da capital gaúcha. Curta mais sua viagem. Aproveite essa experiência por completo. Espetáculo dentro e fora de campo. Vá além do futebol, viaje pelo Brasil. Chegou o jeito mais barato de ficar bem informado e se divertir. Promoção assinou, ganhou do Jornal da Cidade. Faça uma assinatura digital do Jornal da Cidade e ganhe 2 ingressos para assistir qualquer sessão de cinema no Cinterplex. Receba todo dia o Jornal da Cidade em formato digital por e-mail ou WhatsApp. Tudo isso por apenas R$30 por trimestre. Assine já. 35 3722 2560 ou WhatsApp 35 99173 4224. Voltamos com o Resgatando, agora nesse bloco final do programa em que a gente fala sobre a construção da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. No bloco anterior a gente estava falando sobre quando o prefeito Francisco Escobar assumiu o cargo de prefeito em Poços, né? Citando que ele foi um dos principais prefeitos aí da história do nosso município. Até o Rafael fez uma sugestão interessante que a gente vai desenvolver para o próximo programa, que a gente vai falar sobre 3 dos principais prefeitos da nossa cidade, né? Porque foram prefeitos fundamentais num período ali de concretização de Poços de Caldas. Francisco Escobar, né? Assis Figueiredo e o Carlos Pinheiro Chagas. Mas a gente vai falar mais sobre esses 3 prefeitos num programa específico da próxima semana. Agora o Rafael vai falar um pouquinho da gestão do Francisco Escobar, que é o motivo, né? João, aqui, lembrando que são os prefeitos que foram da época que foram nomeados prefeitos. Ah, sim, né? Não, prefeitos nomeados. Não prefeitos eleitos. Não, né? Não eram prefeitos democráticos ainda, eleitos democraticamente pela população. Mas a gente está citando o caso desses 3 prefeitos porque foram prefeitos muito importantes na história do município. Eles tiveram uma grande visão de futuro, são responsáveis possivelmente pelas principais obras que existem em Poços de Caldas e que a gente pode aí admirar todo dia. Então, e assim, o Francisco Escobar, quando ele foi nomeado, né, ele veio ali, ele trouxe várias obras, né, e aí uma das obras principais dele, que foi ele trazer os austríacos, né, Otto e Joseph Piffer, foram os arquitetos, né, engenheiros ali, que também eles construíram principalmente, né, o que a gente quer falar, que é a prefeitura. Ah, né? Sim, a gente está destacando o Francisco Escobar porque foi ele o prefeito que construiu a sede da prefeitura, a sede histórica ali da Francisco Sá. Foi a partir dele, porque antes, né, quando os outros prefeitos que assumiram, não tinha ainda a prefeitura. Ele fez o palacete, que aqui era o local, né, antes de construir a prefeitura. Pode ver aqui a rua Minas Gerais, né, e aqui o espaço, onde está indicado aqui, onde vai ser a prefeitura. E aí foi feito, né, o palacete, né, um estilo eclético e tudo mais, com também a arte no Eve, né. Então, uma arquitetura muito bem feita, né, uma arquitetura clássica ali, muito elogiada, até hoje em dia é muito bonita, né, muito bem conservada também, né. E além disso foi feito, né, os outros conjuntos arquitetônicos ali que consistiu, né, a prefeitura, o Politeama, o Grande Hotel e o mercado municipal, que foi feita uma reestruturação dele, erguendo a torre que a gente tem hoje em dia, né, que tem na Casa Carneiro, né. Exatamente, a gente falou aí sobre o Juscelino Barbosa, que ele remodelou o mercado municipal. A gente falou também no programa aí das águas
de Poços de Caldas sobre esse quarteirão histórico aí, que infelizmente hoje em dia só sobrou a prefeitura e o próprio antigo mercado, que hoje é a Casa Carneiro. Nesse meio tempo aí tinha o hotel que o Rafael citou agora e o Politeama. Mas sobre o Francisco Escobar e sobre a prefeitura, que é o nosso tema, ele começou a construção da prefeitura em 1911, isso, não foi isso? 1911, foi inaugurado, na verdade. Foi inaugurado, né? E a partir do momento em que Poços de Caldas passou a contar com um prédio administrativo da prefeitura, em 1915, o que aconteceu? A cidade, aliás, o município, né? A cidade foi considerada cidade, né? Vamos ser redundantes, né, para o pessoal entender, mas Poços de Caldas passou a ter o status então, realmente. Foi na gestão do Francisco Escobar também que começou a ser considerado. Exatamente, porque o Francisco ficou até 1918. Então né? ele teve essa visão de tornar a Poços de Caldas já uma instância numeral, né? Turisticamente, ele já teve essa visão turística sobre a cidade, né? E aí começou a organizar, fazer cassinos e tudo mais. E na gestão dele já começou também a fazer ali as obras para fazer todo o Palace Hotel e tudo mais, sabe? E aí era diferente um pouco, mas a gente vai falar isso também mais pra frente. Ô, Rafael, vamos ver se a gente consegue passar aqui para o pessoal ver o impacto, né, que a arquitetura da prefeitura criou no entorno ali da rua Minas Gerais e da Avenida Francisco Salles, né? Tem uma foto aqui que a gente vai mostrar, que a gente vê a prefeitura e vê no entorno dela várias outras construções que arquitetonicamente são similares, né? O estilo, a gente olha assim, parece até... São vários palacetes, país, né? Palacete, são vários palacetes ali, a gente pode perceber assim, que a prefeitura está mais para cá e mais nessa região aqui é onde fica atualmente a sede do INSS, né? Então a gente vê que aquele lugar ali era cercado, né? Depois, né? Evidentemente. Isso. Ao longo dos anos, ele ficou cercado de palacetes, né? E isso também se deve, como o Rafael falou, sobre o impacto, né, dos cassinos em Poços de Caldas, né? Porque o dinheiro começou a circular de forma, né, como nunca se viu na história, né? E, consequentemente, foi possível se construir aí esses tipos aí de residência. Então, inclusive o Francisco Escobar, tinha uma casa dele pertinho da prefeitura ali. Entendi. Era, na verdade, ali na esquina da Pernambuco e em Minas Gerais. Hoje em dia está um prédio ali. Sei, aquele prédio de esquina ali? Isso. Então ele era muito próximo, né? Então. Ele ia trabalhar a pé literalmente, né? Exato. O que mais que a gente... vamos falar de um assunto interessante sobre a prefeitura, Rafael, que vira e mexe aí, tem algum tipo de polêmica. A cor da fachada da prefeitura. Então, mas atualmente... Que ela já teve aí algumas cores aí ao longo da história, atualmente ela é amarela, né? Mas ela foi amarela desde o começo? Então, aí, nessa foto aqui, ela foi pintada, né, artisticamente. Sim. Então a gente não sabe, assim, exatamente qual era a cor dela. Mas essa foto aqui de quando é? Essa aqui é lá quando perto de 1911 mesmo, e tudo mais, isso. Mas ela foi pintada. Só que a gente pensa assim, as pessoas pintavam, não era com qualquer cor. As pessoas pintavam as fotos para mostrar como é que era exatamente a foto. Era uma reprodução mesmo, né? Reprodução porque acho real. que não existia também a questão do se transformar em cores, né? A fotografia, não sei se também havia alguma dificuldade técnica, mas... Porque foto colorida foi feito bem depois, né? Então antigamente eles pintavam as fotos para poder os cartões postal e tudo mais. Sim. Então eles tinham que pintar exatamente para poder mostrar como era. Como é que era. Uma reprodução fiel. Isso, então aqui nessa foto você pode ver que existe umas partes ali que tá amarelo, que é o amarelo ocre, que é o que foi pintado, né, recentemente pela gestão do Heloísio. Porque antes dela, a prefeitura estava dessa cor, né? Branca e azul. Branca e azul, Isso, então. E nessa cor... Até a gestão do Paulinho Corominas, né? 2008 a 2012, a prefeitura era azul e branca, né? E agora, aí depois na gestão do Heloísio, do Carmo Lourenço, 2013 2016, ele retomou, né? E eu acho que foi logo no começo, viu, Rafael, da gestão do Heloísio, que fez essa pintura aí de... Eu lembro que ele reuniu com o grupo de Condefaixa e tudo mais para poder realmente trazer a cor original da prefeitura. Então foi pintado dessa cor amarela para poder realmente parecer original, né? Senão não é uma cor à toa, não, porque ele quis pintar dessa cor, não, porque para trazer mesmo o original do prédio.
E agora, recentemente, né, no mês passado, se eu não me engano, iniciou-se aí uma repintura da prefeitura. Tava tendo uma intenção, né? Começou os pezinhos da prefeitura, foi pintando de cinza, rodapé, né? Isso. A gente até ficou pensando, o que será que está acontecendo? Se eles vão pintar inteiro ou se eles vão pintar só a parte de baixo, né? Não deve ter. Daí, de repente, depois que a gente até falou nas redes sociais e tudo Sim. mais, eu acredito que o Condefax também deve ter falado alguma coisa. Eles pintaram de novamente de amarelo e ficou. E aí, então... É porque até então, né, como a gente falou que foi na gestão passada que fez a pintura de fato de amarelo de novo, né? E eles pintaram os rodapés de marrom, né? Acho que era um marrom ali, um marrom claro, sim. né? Eu entendo que eles tenham pintado essa cor para tentar evitar de sujar, né, Rafael? Porque ali é um lugar que passa muita gente, tem a poluição dos veículos, né? A gente sabe que a poluição acaba impregnando a sujeira, então eu acredito que eles pintaram de marrom naquela ocasião da gestão passada para tentar evitar que se suje. Agora, como o Rafael disse, eles começaram um processo de pintura ali da prefeitura, mas pintaram num cinza, né? Um cinza meio claro, então, né? Mas é como eu disse, né? O conselho do patrimônio, né, quando faz, que ele é consultivo. Então, Sim. cada obra que for feita num patrimônio assim, é preciso Tem que consultar perguntar, né? o Condefat e ver se isso é uma obra que pode ser feita, né? Se não houve um conselho, aí eles vão falar e tudo mais. Mas a prefeitura também que sabe o que faz, né? Com certeza, né? Então eles têm que agir conforme o patrimônio, senão vai haver crítica e tudo mais e acontece essas coisas. Mas uma coisa assim que eu penso, a prefeitura, né, é um espaço ali muito bonito, arquitetônico e tudo mais, deve ser muito ser respeitado, né? Só que uma coisa que acontece às vezes, né, que as pessoas às vezes, por divergência política e tudo mais assim, né, às vezes pessoas não gostam do político que estiver atuante, né? Começa às vezes a ter pichações, é uma coisa como aconteceu até durante a administração do Luizo, né? Picharam lá, depois pintaram novamente. E esse tipo de coisa é ruim para o patrimônio. Tem gente eu já vi gente falando que queria queimar a prefeitura, como já aconteceu em alguns lugares. Isso não justifica, né? Existe cidade que já aconteceu isso, que queimaram a prefeitura. Então é uma coisa horrível de acontecer. Então por isso que eu penso assim, sabe? Para evitar esse tipo de coisa, talvez seja bom até que não fosse prefeitura ali mais, sabe? Talvez fosse um lugar cultural, como já teve uma intenção, acho que foi no Paulinho Curuminas, que ele queria passar para a palacete da prefeitura para ser uma fundação cultura. Não sei se você lembra disso. O Rafael está citando a questão política partidária. Eu estou lembrando um fato que é interessante. Quando Paulo Tadeu foi prefeito municipal, 2001 a 2004, as cadeiras do gabinete, as poltronas eram vermelhas, ou seja, eu não sei se já eram vermelhas ou ele mandou fazer em vermelho, por qualquer motivo que seja. Quando o Navarro assumiu a gestão 2005-2008, uma das primeiras coisas que ele fez foi mandar trocar todo o estufamento do gabinete para azul. Então já começa por aí, ou seja, são cadeiras ali que não têm valor histórico, né? Mas simplesmente foram trocadas ali o forro simplesmente por uma questão política. Em relação à questão ali da transformação da Prefeitura Municipal num espaço cultural, também na administração do Navarro, ele adquiriu por 5 milhões de reais uma área na Zona Sul que foi motivo de um impasse muito grande por conta de... ele queria construir ali um paço municipal, houve uma briga aí com ambientalistas que consideravam que a construção de um paço municipal naquela área poderia prejudicar os lençóis freáticos do município, né? E tudo mais. Uma obra muito polêmica. E se a obra de fato fosse concretizada, evidentemente que a prefeitura não iria mais ocupar aquele prédio histórico ali na Francisco Salles com Minas Gerais e iria se desocupar. Aí uma das ideias que surgiram naquela ocasião foi transformar, seria transformar aquele espaço ali num centro cultural, num centro de cultura, né? Então essa aí que foi a informação mais recente em relação a isso. Lembrando que o Paço Municipal não saiu do papel. A situação mais recente que aconteceu, a gente já falou também em outros programas, inclusive naquele programa que a gente destacou a questão das serras, morros e montanhas, né, do Complexo Santa Cruz, no final da gestão passada aí do Heloísio do Carmo Lourenço. Ele tentou apresentar aí para a população um projeto de parceria público-privada para usar aquele espaço ali para a transformação do Complexo Santa Cruz num paço municipal, ou seja, aí seria realmente mais um capítulo aí de uma suposta desocupação da prefeitura municipal, onde está ali na Minas Gerais com Francisco Salles. Porque eu acredito, né, um paço municipal é muito importante para a cidade, para tudo mesmo local e tudo mais assim, e a prefeitura ser usada para um espaço cultural seria muito bom, né? Só que isso mesmo de fazer um espaço cultural, na verdade, não é permitido
Porque sabia que ali o palacete da prefeitura, na verdade, ele ainda pertence à Refesa, que é da rede ferroviária de Federal. É verdade, eu não lembrava disso não. Nesse documento aqui, você pode ver aqui, ó, tá ali, ó, Francisco Salles, né, o endereço dela, e a prefeitura. Então a prefeitura não é do povo. Então tem a Beiralim e tudo mais, ali a estação, a estação FEPASA, né? A palacete da prefeitura também tá. É curioso pensar, né? Curioso, que a palacete da que prefeitura eu tô até ali, brincando, né? A prefeitura não é do povo, né? Então acaba sendo federal, né? A prefeitura ali. Mas por que da ferrovia, né? Existe um relato, né? Que já me contaram uma vez que possivelmente a prefeitura ela poderia ter sido uma estação, sabe? Estação de trem? Uma estação de trem mesmo. Sim. Ali. Talvez depois, ou antes de construir a prefeitura mesmo, o espaço dela. Sim. Ali. E aí depois seria uma forma de ligar, né, a estação ferroviária ali, né, a Mogiana, e ligando até uma outra estação e depois para ir para o lado de Minas. Talvez para o lado de Varginha e tudo mais, sim, sabe? Sim. Mas isso não tem comprovação também, não tem documento. É só uma história. Talvez uma história, talvez seja um boato mesmo, assim, então não dá para saber se isso é verdade. Mas acaba sendo uma ligação de por que está com da ferrovia, propriedade da Refesa, né? Talvez, né? Não sei. Mas existe, né? Existiu uma intenção de fazer, né? Para ligar Minas Gerais também, que na verdade, dessa forma ia ser de um jeito diferente. A gente falou, né, de trem, já tudo mais ali, quando o Dom Pedro veio e tudo mais ali, mas ali depois, né, lá em 1923, 1929, teve uma intenção de ligar Minas Gerais dessa forma aqui, ó. Aqui tem a estação e na frente, na João Pinheiro, tinha trilhos que ia para toda João Pinheiro e ia ligar, dar a volta lá pela Cascata das Antas e tudo mais lá e ligar até Botelhos. E Botelhos seria até Machado. E um fato interessante que a gente tem que lembrar, né, que a gente está falando aí das ferrovias, não existia carro naquela época, né? Por isso que né, existia tanto interesse, né, em se fazer ferrovias, né? Mas depois, com o advento aí do surgimento do carro, dos veículos, né, a popularização deles, as ferrovias foram perdendo força, né, Rafael? Infelizmente, né? E esses projetos aí que o Rafael falou acabaram sendo abortados. Né? Esse projeto aqui de ferrovia entre a João Pinheiro ia ser um bonde elétrico. Sim. Ligando até Botelhos, né? Isso não foi feito, começou a ser construído, mas depois retiraram porque não deu certo. Entendi. E quando o João Pinheiro começou, né, acabou atrapalhando, mas então tiraram esses trilhos, né? Mas a João Pinheiro acabou também ficando parte também da ferrovia. Entendi. Por causa disso. E aproveitando que a gente está falando de ferrovia aí mais uma vez, né? Só para convidar o pessoal, né, que em Águas da Prata a gente vai ter também um evento de ferromodelismo, dia 16 e 17 de novembro. Ia acontecer aqui em Poços esse evento, não acontecia? Então, era para acontecer Perdeu, e acabou não tendo alguma confusão e tudo mais aí, acabou sendo cancelado, mas ainda bem que a gente vai ter em Águas da Prata, né? Então todo mundo pode visitar lá Águas da Prata o evento de ferromodelismo, que vai ser bem bacana. É isso aí, o nosso tema de hoje foi o prédio histórico da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, mas vários assuntos são intercalados, né, Rafael? Água, ferrovia, turismo, né? Então, assim, todos os assuntos que a gente escolhe, a gente acaba depois desenvolvendo para outros, porque todos são relacionados, né, correlacionados à história de Poços de Caldas. E como eu falei no começo do segundo bloco, próximo programa a gente vai falar sobre 3 dos principais prefeitos de Poços de Caldas, Francisco Escobar, Assis Figueiredo, Carlos Pinheiro Chagas. Eles foram prefeitos em sequência e fundamentais para o progresso e desenvolvimento da nossa cidade. Rafael, até quarta-feira. Até quarta-feira. Estaremos de volta na página do Jornal da Cidade a partir das 8 da noite. facebook.com/Jornal da Cidade, curta a nossa página, acompanhe o Resgatando, como eu disse, também vai estar disponível no YouTube. Até lá!